Nos momentos mais difíceis da vida, eu tenho um recado pra você. É isso aí, você está no programa Vibe Cristo, a Festa do Céu, e hoje nós temos estreia, né? Estreia aqui no programa Vibe Cristo, né? Estreamos hoje o Vibecast, tá bom? E eu quero falar, então, agradecer primeiramente quem vai estar conosco, né? Vai estar aqui o Jean. Fala, Cleitão, fala pessoal, fala amigos da Rádio Magnificat, né? Estreando esse podcast aqui na rádio, que alegria estar com vocês. É uma alegria muito grande e bora lá, bora, né, conversar, bora bater um papo, bora descontrair e falar de Deus, né, que é o que mais importa nessa roda de conversa, é falar de Deus. O Jean, que é da Missão Unicristo, então já quero agradecer a Missão Unicristo na pessoa do Lucas Negrete, né, Isso, que está à frente da Missão Unicristo. Muito obrigado pela disponibilidade do Jean estar conosco aqui na maioria das sextas-feiras, né. Boa noite, Adriano. Boa noite, Cleito. Boa noite, galera. Fiquem à vontade. Já tá mandando o povo embora? Não tô mandando não. Fiquem à vontade aí pra estar participando com a gente aí. O Adriano, que está conosco também sempre aqui no Vibe Cristo, um homem dos recados. Você quer dar recado de missa, quer saber os horários da missa, encontra com o Adriano. Então, muito obrigado, Adriano. Mostra o Mateuzinho, pode pegar a câmera e mexer aí, ó. Mostrar o Mateuzinho que vai estar na imagem lá, vai estar na direção de imagem. Muito obrigado, viu, Matheus, pela disponibilidade. Matheus é lá da paróquia Santa Isabel. E estamos aqui com o nosso convidado, o Padre Manoá. Sou eu mesmo, boa noite, minha gente. Boa noite você que está aí ligadinho aí na Magnificat aí junto com a gente. Você não perdeu hora não, você que está acordando agora aí meio perdido no tempo, né? Estamos à noite, o programa é à noite, eu sempre estou nas manhãs no rádio, mas hoje aqui à noite participando desse podcast estreia, que delícia, viu? Eu tô feliz de estar aqui com padre, vocês. E o senhor faz o programa na Educadora lá, né? Faço o programa na Educadora de segunda a sexta-feira lá com Tempo de Alegria e terças-feiras só aqui na Magnificat também com Verdade e Vida. Então agradecer a Educadora também pela disponibilidade aqui do Padre Manoá conosco. Padre, na hora que a gente estava preparando o Vibe Cristo, todos unânimes falou, tem que ser o Padre Manoá o primeiro. Então, eu tenho medo disso. então todos desejaram aqui a sua presença. Que muito bom, obrigado feliz, mesmo obrigado. Pela disponibilidade, né? E saiba que a sua vocação, o seu sim, ela faz diferença na vida de nós, né? De todos nós aqui, tanto que foi unânime, né? E também dos seus paroquianos, das pessoas que te acompanham na rádio. Muito obrigado pelo seu sim, né? Pela sua disposição em servir a igreja e principalmente com essa marca do Senhor, né? Quando a gente preparava, né, Jean? A gente preparava justamente Sim. isso. Nós temos que trazer uma pessoa alegre. Aí todo mundo, Padre Manoá, né? E assim, a pergunta que todo mundo faz quando a gente fala Manoá, qual a história do nome Manoá? Oh, meu Deus do céu. Esse é um nome difícil. Pensa no nome difícil. É um nome que durante minha infância foi um nome muito complicado de eu ter aceitação do meu nome, né? Eu sempre tive raiva do meu nome, muita preconceito do meu nome por causa das dificuldades que você passa quando você é tempo de escola, zoação, o nome nunca era pronunciado da maneira correta, porque você esquece um A, ele se torna Manoa, né? Manoa, nossa, sim. Tem muita história aí com o meu nome aí que... Tinha muito bullying, então. Muito bullying. Eu fui, pra você ter ideia, Cleito, quando eu fui começar a fazer os meus encontros vocacionais aqui da Santa Luzia, nós íamos para vários lugares, né, para fazer esses encontros, conhecer a vocação religiosa. Um desses encontros foi ali naquele Instituto das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, que fica, se eu não me engano, Espírito Santo do Pinhal, a cidade. Fica ali o Instituto das Irmãs Sagrado Coração. E aí era um encontro misto de homens e meninas, né, que pensavam em fazer a caminhada de igreja. E aí eu lembro que as irmãs, elas fazem todos os registros de quem participa, né? Elas pegam todos os dados de quem participa. A ficha, né? Desses encontros, fazem uma ficha. E você sabe que um mês, 2 meses depois, eu recebi uma cartinha das irmãs, né? Das irmãs do Sagrado Coração de Jesus, me convidando para um encontro de freiras. Por causa do nome, sem o acento, fica Manoa. E ela entendeu. Manoa é nome feminino, então vamos fazer. Mas, bom, meu nome, Isso, o senhor, quantos anos?
Não, foi no início da minha caminhada pro seminário. Antes de eu entrar pro seminário, quando eu estava fazendo os encontros, ainda momento de discernimento, minha adolescência. 14, Fiquei feliz, anos, recebi uma cartinha, falei, recebi uma cartinha das irmãs, que beleza, né? Fiquei feliz, mas na hora que eu olhei era um convite pro encontro das irmãs. Mas, enfim, meu nome... Na verdade, ele, depois que você vai conhecendo um pouco do nome da gente, né, o sentido dele, meu nome ele tá em Juízes 13, quando você abre a Bíblia tá lá, Juízes 13, no versículo 2, é a história de Sansão, nascimento, quando você olha lá em Juízes, vai estar nascimento de um líder, nascimento de um juiz, é uma coisa assim, de um herói, se eu não me engano. E aí é o nascimento de Sansão. E aí você encontra lá, na nossa Bíblia, e é importante sempre lembrar, na nossa Bíblia... Eu achei aqui, ó. E havia um homem de Zorá, da família de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca deste à luz. Porém conceberás e dará à luz um filho. É isso mesmo. Se você Juízes olhar, 13. e se você é importante lembrar também, se você que está acompanhando aí o Vibecast hoje, e se você olhar na sua Bíblia, talvez a sua Bíblia Ave Maria, a nossa Bíblia católica, você não vai encontrar o nome Manoá, você vai encontrar o nome Manoé, né, que é uma tradução também. Mas uma das traduções aí que meu professor de Bíblia, né, da PUC, ele dizia que uma das melhores traduções que existem é uma tradução protestante, que é a tradução do Ferreira de Almeida. Sim. E na tradução Ferreira de Almeida ele traz o nome Manoá. Então essa é a maneira correta do meu nome, Manoá. Tanto que eu nunca ouvi ninguém falar Manoá, né? Até um dia eu fiquei até emocionado que eu fui assistir uma novela da Record, Sansão e Dalila, e lá apareceu o bendito do Manoá. Eu peguei e falei, oh meu Deus, eu não sou o único nesse mundo. Até que enfim alguém... Fui curado. Até que enfim alguém que nem eu, apareceu lá o Manoá. Mas hoje em dia eu amo o meu nome demais, aquilo que era o resquício do meu passado, que eu era doido para chegar na minha maioridade para poder ter direito de poder mudar o meu nome, né, tirar alguma coisa ali, enfim. Hoje não, hoje eu gosto demais, eu acho ele único, é uma marca registrada, Padre Manoá. Dom Augusto Zini Filho, nosso terceiro bispo. Dom Tarcísio, Dom Fernando, Dom Augusto, eu acho que é isso. Não, Dom Hercílio, Dom Augusto, quarto bispo. Isso mesmo. Quarto bispo diocesano. Quando eu entrei pro seminário, ele perguntou, Dom Augusto chegou, né, e aí sentou conhecendo a gente, aí ele falou, vamos se apresentando. E aí eu disse para ele o meu nome, né, eu sou Manoá, tal, ele Manoá. Aí ele olhou, nunca vi um padre Manoá. Você será o primeiro Padre Manoá. Sim, né? E aquele jeitão dele. E eu fiquei feliz, fiquei muito feliz, que eu falei assim, poxa vida, tanto que eu sempre nas minhas orações, quando eu posso, eu lembro muito de Dom Augusto, porque é um bispo muito querido que acreditou na minha vocação, né? Então, sempre lembro com muito afeto. E aí hoje eu gosto demais. Marca registrada, Padre Manoá, pra cima, pra baixo, e eu não mudo por nada. Não tiro, ainda brigo com quem esquece, coloca o acento, muda tudo. O Matheus colocou, né? Tá certo. Tava sem ali? Não, colocou. Ah, bom. Tá certo. Ô padre, antes da gente entrar nesse tema de vocação, quem era o Padre Manoá? Aliás, o Manoá pequeno, né, criança? Como que foi a infância? Aonde foi? Minha infância sempre foi assim bem difícil, se a gente pode colocar. Nossa, eu esqueci que é um Vibecast, né? Vai trazer a vida da gente, mexer lá no passado. Fica à vontade. Fica à vontade. E a gente, assim, tem muitas coisas assim no passado da gente que às vezes a gente mexe e às vezes a gente encontra coisas que a gente não gosta muito, mas, né? Se quiser falar também, fica não, tranquilo. eu disse pra vocês hoje que não tem problema nenhum, não. A gente poder olhar lá atrás, não. Mas é que eu dizia assim, porque minha família sempre foi uma família, a gente sempre teve muita dificuldade. Eu venho de família, família evangélica, pais que se separaram muito cedo e eu vi tudo isso acontecer. Minha irmã, que ainda era muito criança, que assim, eu vi aquela coisa, a necessidade da minha irmã querer ver meus pais juntos, e eu já vi todo o processo de separação, então tem toda uma dificuldade aí um distanciamento familiar depois muito grande, né, onde eu tive um distanciamento da família total do meu pai, em todo o meu desenvolvimento, né, no meu crescimento aí, apenas uma ligação muito forte com a família da minha mãe.
E até há tempos atrás a gente estava conversando, porque eu falei assim para minha mãe, agora, segunda-feira de carnaval, a gente estava reunido na casa da minha mãe, e eu estava tendo umas lembranças, eu trazendo para ela, falou, você lembra dessas coisas? Eu falei, mãe, eu guardo tudo, tem muita coisa que eu tenho guardado. E de modo particular, momentos muito difíceis. Eu era uma criança onde eu tinha gaguez, eu era muito gago, meu pai exigia muito de mim para que eu conseguisse falar, né, conseguisse falar direito. E assim a gente cresceu, né, meio distante da família do meu pai. Cresci carregando um trauma muito grande. Esses dias eu falei até sobre isso num programa, que é falando sobre perdão, porque na onde nós morávamos, por exemplo, meu pai às vezes ligava, falava assim, viu, eu quero ver vocês. Eu não queria vê-lo, né? Mas minha irmã queria muito ver. E aí nós saíamos, eu me recordo que a gente pegava o ônibus em Goiânia, minha avó morava em Aparecida de Goiânia, e eu tinha que levar, eu ficava muito bravo porque eu tinha que levar minha irmã. E aí eu lembro que eu deixava minha irmã na porta da casa da minha avó, onde ficava meu pai, eu tocava a campainha e saía correndo, né, porque eu não queria ver ninguém deles e ia embora, né, e minha irmã ficava por lá. E isso durante muito tempo, consumiu o meu interior, né, esse distanciamento do meu pai, esse não querer ter proximidade, até quando nós viemos morar aqui na cidade de Limeira. Ainda tinha muito essa coisa, eu sempre fui muito, não parece, mas eu sempre fui muito tímido e muito fechado, e por causa, Dia dos Pais era uma data que eu me isolava, era de fechar dentro do quarto, não querer ver ninguém, por ser uma data para mim muito difícil. Tudo isso muda quando eu entro para a Paróquia Santa Luzia, quando eu conheço a Paróquia Santa Luzia, e de modo particular aí conheço o Padre Maurício, né, uma figura paterna muito forte até hoje na minha vida. E o retiro... Nós vamos falar sobre o Padre Maurício daqui a pouquinho. Aguenta aí. E ali eu comecei a trabalhar num retiro da Santa Luzia chamado CCC, que trabalha muito a parte de família. CCC do cristão consciente, em Cristo eu quero ser. CCC. É esse mesmo. E eu me recordo assim de muitas vezes, o CCC, quando ele finalizava, eu lembro que o padre dizia assim, agora você que veio na missa, você pode ir abraçar, quando era o retiro do Dia dos Pais, sim, agora você pode ir abraçar o seu pai. E eu me sentia muito mal quando isso acontecia, porque eu não tinha a oportunidade de ir abraçar o meu pai. E eu me recordo um dia que eu subindo, morava no Olga Veroni, na frente da comunidade São Judas Tadeu, e eu lembro de eu carregando minhas malas, né, que eu participei do retiro, carregando a mala, eu subi aquela Pedro Elias ali chorando, e chorando muito. E ali é subida, hein? Demais, ali foi uma penitência para eu pensar muito. E eu percebi que eu precisava mudar muito algumas coisas dentro de mim. E aí eu me recordo que um dia eu estava no trabalho, tentei falar com meu pai, aliás, naquele mesmo dia eu tentei falar com meu pai, não consegui, fui dormir chorando muito. Aí no outro dia ele me retornou. E aí na hora que ele me retornou, eu falei, queria saber como o senhor tá bem, tal. E aí falei, e aí eu lembro no retiro que falava assim, diga pro seu pai o quanto você ama ele. Mesmo que você tem que falar e desligar ou sair correndo, dar um beijo, abraço ao seu pai, diga que você ama. Tinha essa coisa no CCC. E aí eu me lembro que na hora que eu tava falando com ele, tava terminando de falar, e aí ele falou, então tá bom, então tchau. Eu falei, tchau, pai, eu te amo, viu? Tchau. E desliguei. E ali foi. E ali foi acho um start onde a gente começou a ter uma volta progressiva. Mas eu não posso assim reclamar muito do meu pai não, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito atenciosa no dia do meu aniversário. Ele é aquela pessoa que, às vezes eu espero de um monte de gente me ligar no dia do meu aniversário, e nunca espero dele, mas ele sempre me ligou. Sempre me ligou, mesmo falando assim, parabéns, eu meio que ignorando, mas sempre me ligou. E hoje em dia a gente tem um relacionamento muito legal. Na minha ordenação ele veio participar, pensei que ele não viria, ele veio na minha ordenação, participou da minha primeira missa. Foi em Araras, né? Minha ordenação foi na Basílica de Santo Antônio, minha ordenação sacerdotal, em Americana. Eu fui. Foi, né? E aí eu me recordo muito de como foi essa missa. Foi uma missa muito cheia de emoção para mim, que é uma missa dentro da Paróquia Santa Luzia, com a presença da minha família e do meu pai ali também, né? Na minha primeira missa, participando. E Santa Luzia, quando ia, em peso, né? Lotava de gente. Santa Luzia é a paróquia que lotava as igrejas. E aí eu me recordo, assim, a recordação muito forte que eu tenho é no momento em que eu
eu precisava dizer para ele, que eu dizia que naquela igreja, durante muito tempo, meu pai era uma recordação muito triste para mim, porque me lembrava as várias vezes que eu fui embora chorando daquela igreja por causa dele. E que naquele dia eu estava mudando essa história, porque eu podia sorrir, porque agora meu pai estava presente comigo dentro daquela mesma igreja, né? Que era Santa Luzia. Eu falei isso na minha primeira missa para ele, dentro daquela missa. Eu acho que dali eu acho que foi uma libertação. Então, né, E foi um hoje em processo dia- que e hoje teve em suas dia- paradas, sua caminhada bem lenta, mas que chegou ao Sim, sucesso. e né? hoje em dia a gente tem uma proximidade muito boa, e eu tenho lembranças muito boas também. Eu gosto muito porque assim, aquilo as dificuldades que eu tive na minha infância fizeram a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa muito forte. Para você me derrubar tem que ser uma pancada boa. Porque assim, são tantas lutas, são tantas dificuldades. Eu olhar assim, os exemplos que eu tenho muito forte da minha mãe, por exemplo. Minha mãe é uma mulher batalhadora que trabalhava em 2 empregos para sustentar seus 2 filhos, sem precisar de ajuda, sem querer a ajuda do meu pai de maneira alguma, sabe? Então eu tenho muitos bons exemplos ao meu lado que me fazem ser aquilo que eu sou hoje. Jean, tá quietinho? Bora. Eu tô com medo de vocês são assim, ó, começou bem. O Jean tá com as anotações ali. ó. Não, padre. É que assim, a gente ouviu a história do senhor aqui no começo, tudo. Mas o que levou desse padre, com toda essa dificuldade, toda essa situação familiar, a buscar a vocação sacerdotal? Acredito eu que o senhor deve ter imaginado outras vocações, que o senhor deve ter, olha, passado na mente, eu vou trabalhar nessa área. Quando a gente é criança, a gente sonha com várias situações. Né? Eu sonhava em ser astronauta. Né? Hoje, né, sou mecânico, essas coisas e tudo. Mas o que levou o senhor a buscar a vocação sacerdotal? Você sabe que é um processo que nem eu, assim, às vezes quando me faz essa pergunta, eu fico meio pensando, questionando, porque eu queria ser caminhoneiro. Eu queria ser caminhoneiro. Aí depois, quando eu cheguei em Limeira, comecei estudei muito tempo na Escola Gabriel Pozzi, e na Escola Gabriel Pozzi eu tive muito contato com o Farid Zaini, né? Hoje vereador, secretário da Cultura aqui da cidade. E o Farid sempre foi um querido que me ajudou muito nesse meu processo de mudança, de perder um pouco da timidez por causa do teatro. Comecei a participar junto com ele. E foi isso que me levou até a igreja, né? Que me conduziu até a igreja, porque fui participar de um retiro, mas ainda não tinha uma ligação tão profunda ainda com a Santa Luzia, até porque eu era evangélico, minha família é evangélica. O primeiro retiro que eu participei foi o retiro que eu participei, gostei demais, mas assim, não significava que eu já me tornei um católico naquela época. E uma das coisas que me prenderam muito na Santa Luzia foi a acolhida do Padre Maurício, a diferencial de acolhida, né? Do tratamento, de tratar como filho, te acolher dentro da igreja, mesmo você sendo uma pessoa evangélica, minha família sendo evangélica. E o mais interessante ainda, ele se utilizou muito daquilo que eu sabia fazer, que era teatro. Eu vinha do teatro. E nós fomos fazer uma apresentação. Eu não lembro, eu acho que foi uma apresentação de alguma coisa. Eu acho que era o Alto da Paixão que o Farid tinha. E eu fazia parte desse Alto da Paixão. Depois continuou O ainda Farid durante é o uma rei época. dos altos, né? Alto de tudo. Paixão. Exato, são maravilhosos. São Não, maravilhosos. eu fiz o de Santa Isabel dele. São maravilhosos os altos. O Farid é um grande homem. Gosto demais, Farid. Gosto demais dele. Ele é vereador aí, né? Agora, É secretário da Cultura. Secretário da Cultura. Vereador e Isso, secretário, eu acho, não é? Não, agora ele é só secretário. Ele não chegou a se candidatar, acho, Não. para vereador. Ele, Então ele é secretário da Cultura. mas aqui depois a da gente vai cidade. confirmar certinho. Sim. Mas eu creio que seja isso mesmo. Então, e aí me ajudou muito nesse processo. E aí nós fomos fazer a apresentação na Santa Luzia. E dentro dessa apresentação da Santa Luzia que a gente fez, da apresentação do teatro, foi muito boa. E aí, de vez em quando, eu aparecia na Santa Luzia, um dia o padre falou assim, eu preciso falar com você. Só que o Padre Maurício, ele sempre dizia que ele era muito acessível, mas não era fácil falar com aquele homem, não. Não era muito fácil, não. Aí teve um dia que eu estava no meio da missa, e aí ele pegou e falou assim, chamou os aniversariantes e me chamou. Falou, vem aqui você também. Eu falei, mas não é meu aniversário, né? E aí eu estava participando da missa por participar aquele dia, me chamou lá no altar. E aí no presbitério. E aí ele comentava assim, parabenizou o pessoal que estava do meu lado. E aí ele dizia assim,
por que você não me procurou? Eu falei, padre, eu procurei, mas não é fácil conseguir falar com o senhor não, né? Então, mas agora eu vou ter que fazer isso aqui no meio das pessoas mesmo. Eu falei, o que o senhor vai fazer? Como assim? Vai ser na frente de todo mundo. Aí, tudo essa fala, enquanto o pessoal tava cantando parabéns pra você, né? E aí, terminou parabéns pra você, e aí o pessoal que era aniversariante desceu, ele falou um pouco de mim. Manoá é uma pessoa que era evangélico, agora está começando a participar aqui na nossa igreja, trabalha com teatro, tal. E a partir de agora você está nomeado como coordenador do teatro da Semana Santa. Tá empossado. Ele era muito Aquelas assim. coisas que ele fazia, Ele era tá muito assim. empossado. Eu assim com aquela cara, assim, o que tá acontecendo? Que tá acontecendo que eu não tô entendendo nada. Aonde é esse teatro? Aí ele pegou e falou assim, mas com essa cara aí eu não sei não, viu? Se vira nos 30. E eu lembro disso, faltava um mês pro Teatro da Semana Santa. Isso foi um mês. E eu tava acostumado com o Farid para fazer qualquer encenação. Só um parênteses, gente. O teatro que o padre está falando é o teatro que acontece lá no Morro do Alga Verone, que ainda acontece. Exatamente, é esse teatro aí mesmo. E aí eu venho de trabalho com o Farid, pra gente colocar qualquer coisa em cena, um espetáculo, qualquer coisa que você colocar pra todo mundo, ter um público, é meses e meses de preparo, de estudo, de ensaios, de entonação de voz e um monte de coisa, e de repente tá ali. Bom, Te deu um mês. É uma das coisas que foi atraído por isso. E aí, como você faz a pergunta, como que chega, né, pra chegar ali o negócio do padre? É porque cada vez mais eu ia olhando para o Padre Maurício de outra maneira. Aquele homem que acolhe, mas não só aquele que acolhe, que consegue ver aquilo que é o melhor das pessoas. Sim. E consegue se utilizar daquilo. E muitas vezes eu via muita gente querendo ir ao encontro dele e não conseguir, porque assim, era muita gente e ele não conseguia atender todo mundo. Santa Luzia, isso era verdadeiro, muita gente. Eu lembro que eu trabalhei numa época no dispensário Santa Teresa, na época era Madre Teresa. Ainda hoje é Madre Teresa. É porque depois eu fiquei numa vertente do dispensário que era o núcleo de odontologia e psicologia desatadora dos nós. Mas aí, e eu vendo tudo isso, essa procura, essa demanda, eu vendo ele sozinho e aquela multidão que queria vir ao encontro dele e quanto ele se desgastava. Chegou uma época que eu ficava muito ali com o padre, muito próximo a ele. Para você ter uma ideia, eu acho que o senhor vai lembrar. Ele chegava a dormir na missa, lembra? De tanto cansaço. Sim, de cansaço. Ele pedia para os ministros, ou se tivesse um diácono ali, fazer as homilias. Sabe a fala dele? Eu durmo com o problema e acordo com a solução. Ou seja, ele não parava. Ele não parava. E tanto que teve uma época que ele estava doente mesmo, eu fiquei ali na casa para cuidar, para dormir ali na casa com ele. Eu me recordo de muitas vezes ele acordando à noite, né? Por causa da dificuldade que ele tinha, de apneia. E enfim, acordava muitas vezes. E aí eu vendo tudo isso, eu via esse grande homem. Sempre vi esse grande homem. Até um dia eu disse que eu queria ser que nem ele. Ele falou... Ficou muito bravo, né? Nunca queira ser como eu. Seja melhor do que eu. Era essa a frase dele, né? Seja melhor do que eu. E eu vendo esse homem, a imagem dele, foi aonde o desejo começa a brotar no meu coração. Eu quero ser como ele. Eu preciso ajudar ele. E aí... começa esse desejo, né, de ir para o seminário. Eu lembro que eu cheguei para ele, lembro até hoje, o dia que eu fui falar com ele que eu queria ser padre. Ele me atendeu na Santa Isabel, que a Santa Isabel ainda pertencia à Santa Luzia, ainda. E nem sei se ainda existe a sala que é debaixo da escada ali da Santa Isabel. Existe. Foi lá naquela sala, ele estava atendendo na Santa Isabel aquele dia, e eu fui lá na Santa Isabel para ser atendido por ele lá na Santa Isabel. E eu falei assim que eu queria ser padre. Ele falou, mas você quer ser padre diocesano ou padre religioso? Eu peguei e falei, e o que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso, eu só sei que eu quero ser padre. E aí depois começa aí a minha caminhada. Fiz uma experiência religiosa primeiramente com o padre Hermínio, não sei se vocês conhecem, padre Hermínio, não vou lembrar agora o sobrenome, Masson, acho que é uma coisa assim. Eu cheguei a conhecer assim, padre Hermínio, muito querido. Morei em Guarantã durante uma época ali. Eu tinha um desejo muito grande de ir para lá, tanto que quando eu voltei lá de Guarantã, eu voltei só para me despedir da paróquia Santa Luzia, falar tchau, padre Maurício, pegar mais roupas em casa e voltar
voltar para Guarantã. Só quando eu cheguei para ele, né, e falei, padre, então, eu me encontrei lá, eu vou ficar lá, quero ser padre religioso, tal. Aí ele pegou e falou, não, você não vai. Você não vai pra lá. Do Padre Maurício. Aí eu peguei e falei, não, eu vou. Ele falou, é fogo de palha isso é fogo de palha, você não vai pra lá. E qual era a ordem lá? Lá era os PIMANS, Pequenos Missionários do Amor Misericordioso. E aí ele falou, você não vai porque isso é fogo de palha. E aí eu lembro que ele pegou e disse assim, agora você vai fazer a experiência diocesana. E depois você fazer a experiência diocesana, você decide para onde você quer ir. Aí você decide. E aí eu fiz a experiência diocesana na Diocese de Limeira, os encontros vocacionais, tudo, para entrar propedêutico, tudo. Já era o padre. Quem que era o que estava à frente? O Padre Olívio. Vocacional, Padre Olívio. Padre né? Olívio, Padre Arlindo de Gaspari, era muito bom. A Sueli não gosta que eu falo disso. Mas eu fiz uma experiência também vocacional. E eu fiz alguns encontros, né? Eu fiz o vocacional da diocese, eu fiz o ano inteiro. E assim, Já fez? E é interessante, nós não somos padres, né? Mas é interessante o quanto me ajudou na minha caminhada cristã, esses encontros vocacionais e principalmente a convivência com os padres. Né? Porque ali você define, né? Você define se vai ser ou não, né? Mas só que hoje eu lembro de muitas coisas que eu vivi lá que me ajudam. Por exemplo, a orar, as minhas orações é baseadas nas meditações que aprendemos lá dos jesuítas. Então tem toda uma bagagem que a gente carrega desses encontros vocacionais. Assim. Então você, jovem, que está ouvindo o programa e está na dúvida, gente, faça a isso experiência. mesmo, isso. Né? Faça porque assim, eu passei um ano fazendo a experiência vocacional, eu fui até o... Eu já nomeei você Papa, lembra, né? O celular do Cleito, meu nome era Papa Giano. Papa Giano. Papa Giano. Você vai ser Papa. Eu fiz o vocacional, eu lembro que o Padre Fernando, ele falou assim pra mim, eu fiz pela paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? O Padre Fernando falou assim pra mim, você vai ficar um ano no vocacional, não quero que você saia com mulher nenhuma, você vai fazer o vocacional. Não, pá, tudo bem, fiz um ano. Eu lembro que na missa de Natal, o engraçadinho foi lá e falou, o Jean vai entrar pro propedêutico, já tava com a decisão na mão, não tinha comunicado a ele, não, o Jean tá fazendo vocacional, vai entrar pro propedêutico, não sei o quê. Aí eu, como você me faz isso, sabe? Tipo, eu não te dei resposta. Ele deu uma de Padre Maurício. Eu te dei resposta ainda, calma. Aí, assim, e hoje eu levo pra todo mundo. Gente, é uma das experiências maravilhosas, né? Te ajuda a discernir. Verdade. Te ajuda. Ali você vai ver se você vai ou não, né? Se eu, né, na decisão minha é o matrimônio, vou seguir isso e tudo. E você vê que ali você toma a decisão de fato. E... né? Mas ao mesmo tempo que assim, a gente sempre coloca, e é muito importante, você que está acompanhando também o nosso podcast aqui hoje, procure a igreja, se você sente o chamado de Deus, né, procure sempre. É muito bom, mas eu sempre digo, tem as suas limitações, as suas dificuldades. Para mim nunca foi tão fácil assim. Meu primeiro ano de propedêutico mesmo foi muito inquietante. Eu lembro um dia que eu comecei... Mas era uma turma muito boa, né? A sua turma, né? Minha turma é Padre Fernando, tá aí da turma. Padre Gil Marcos, da minha turma. Padre Johnny? Padre Johnny. Não, Padre Johnny não é da minha turma, não é. É uma antes ou depois? O Padre Johnny é duas turmas na minha frente. Aí tem o Padre Gil Marcos, o Padre Luiz Casimiro, tem o Padre Marcos e tem o Padre Márcio Marcelo, que está aqui também, na cidade. O Padre Marcos que está na São José hoje. Padre Marcos que está no Divino Espírito Santo em... Americana. E eu me perdi. Você estava falando da sua turma. Estava falando da turma, isso. E assim, as dificuldades. Eu mesmo, teve dias eu querer assim ir embora. Eu lembro até hoje, chorando, eu liguei para minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, vem me buscar daqui. Eu quero ir embora desse lugar, que preciso ir embora. E eu me recordo da minha mãe dizendo assim, você foi por aí, você foi para ir com as suas próprias pernas. Se você quiser sair, você que sai agora, né? Mas aí depois ela, mais sensível, que eu falei, mãe... porreta que a senhora foi comigo, né? Mas aí bom, depois é bom, né? Foi bom porque ela dizia assim, no outro dia seguinte ela falou, e aí? Como que você tá? Quer que ainda que eu vou te buscar?
que aí sim ela queria que eu dormisse um pouco, descansasse. Espera um pouco, você lutou muito pra você estar aí, é isso mesmo que você quer. Então, e aí no outro dia eu já estava melhor, falei, não, eu quero continuar, quero permanecer, quero fazer a caminhada. E aí iniciou a minha caminhada, né, nesse chamado de ser padre, mesmo assim, os trancos e barrancos que a vida vai nos apresentando, finalizando o nosso propedêutico, quando a gente estava no finalzinho, a morte de Dom Augusto acontece, no finalzinho do propedêutico, antes de eu mudar para Campinas. Foi um momento muito difícil para a diocese, né? De eu me mudar para Campinas, isso foi em novembro, estava ali finalizando o propedêutico para ir para Campinas, e aí 3 meses depois eu fui para Campinas, participei do processo de integração que na época o Padre Arlindo colocava, que era o momento da gente ir numa praia com a turma toda, e no retorno, quando a gente está voltando para a cidade de Limeira, eu me recordo até hoje, foi o dia... É um dos dias marcantes da minha vida, dia 27 de janeiro de 2014, eu acredito que é isso, 2014, 2004. 2007, perdão. 13 foi a ordenação. 27 de janeiro de 2026, perdão, 26, 27 é o dia seguinte. 26 de janeiro de 2006, ano que Dom Augusto falece. E aí em janeiro desse mesmo ano aí, quando a gente estava voltando, lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, eu preciso ligar para o Padre Maurício, saber como que ele tá. E aí minha mãe dizia, não, e era uma época que controle, né, aquela coisa de trancar telefone, não sei se vocês tinham isso, chavinha de trancar o telefone para não conseguir ligar, e minha mãe falou, não, ninguém vai ligar não vai ligar não, vai descansar. Tinha chegado, né, dessa integração com o seminário maior, tudo. E o Padre Maurício participou muito dessa parte aí, dessa minha entrada pro seminário, tudo. Lembro quando eu passei no vestibular, que eu saí gritando, desci da casa paroquial, gritando ali, descendo as escadas, cheguei lá na sala dele, que ainda era ali debaixo da escadinha ali, né, da Santa Luzia, a escada agora... O Padre Maurício gostava da sala debaixo da escada ali, né? E aí na Santa Luzia... Hoje nem tem escada, né? Não tem mais a escada. A sala dele era ali debaixo da escada, eu lembro que eu entrei, balançando o papel que eu tinha passado, passei, entrei na sala dele, e aí ele me olhou assim com a cara de espantado, né? Ele passou, parabéns. Agora sai fora daqui de dentro que eu tô atendendo confissão. Sai fora daqui. E aí nesse dia, né, a gente tá voltando de janeiro, né, que eu precisava saber como que ele tava, minha mãe não liberando, né? Eu peguei e falei, mãe, se a senhora não liberar o telefone, eu vou ter que descer até lá para saber como que ele tá. E aí eu lembro que minha mãe pegou e dizia assim, tá, então liga. Aí eu liguei, né, falei, Padre, o senhor tá bem? Ele antes você não... Padre Maurício era meio assim, né? Antes você não ligava para saber se eu estava bem, você vinha ver se eu estava bem. Ele tinha muito disso. Aí eu lembro, falei, ô Padre, eu acabei de chegar de viagem, tal. Ele falou, legal, ó, eu tô recebendo o Padre Ivanildo aqui, amanhã eu vou viajar, né, se puder, vem aqui para você ver o Padre, a gente tá fazendo churrasquinho, tal. Então, aí eu acabei descendo na casa paroquial. Foi o dia 26, eu lembro que era a véspera, o Diego, né, que é hoje o Padre Diego, era a véspera do aniversário dele, e eu lembro que o padre, quando estava assim para virar meia-noite ali, o padre pegou e falou, viu, vê se arruma um bolinho ali dentro, vê se acha um bolinho. Não tinha nada dentro daquela casa, a não ser aqueles bolinhos Ana Maria. Sim. E a gente pegou um bolinho Ana Maria, colocou uma vela e fomos virando pro dia 27, que é aniversário do Padre Diego, dia 27 de janeiro, e ali a gente cantou um parabéns, né, Padre Diego, tudo, aquela alegria, aquela felicidade. E eu me recordo que na praia, né, nessa viagem, uma pessoa dizia assim para mim assim, você deve sentir muito orgulho, né, de trabalhar com o Padre Maurício, porque trabalhar com ele não é fácil não, e quem trabalha com ele deve sentir muito orgulho. E eu nunca parei para pensar nisso, o quanto era bom estar do lado daquele homem. E aí eu lembro que aquele dia 27 de janeiro de 2007, se eu não me engano, 2007, antes de eu ir embora, né, era 1h pouco da manhã, ia pegar carona ainda com outra família que estava lá, e aí eu peguei, dei um abraço nele bem forte, né, abracei ele bem forte, eu dizia assim, queria que o senhor soubesse de uma coisa, o quanto eu me sinto honrado, né, em fazer parte dessa paróquia e em trabalhar com o senhor. Foi meu último abraço nele. Sim. Naquele mesmo dia. Você falou 2007, eu lembrei. Naquele mesmo dia, no final do dia, ele veio a falecer, né? Isso foi de manhã,
depois de manhã, de madrugada, de manhã ele viajou, e no final da tarde ele veio a falecer na cidade de Londrina, se eu não me engano. Então foi um baque muito grande, porque assim, ao mesmo tempo dos desejos de ser padre, essa vontade de ser padre, veio um baque muito grande para mim, tanto que eu saí do seminário, meu primeiro ano de filosofia, eu não dei conta, fui convidado a me retirar exatamente pelas minhas notas que não eram boas, eu tinha uma dificuldade dentro do seminário, eu chegava quinta-feira, que era a véspera de eu voltar para Santa Luzia, já era chorar, começava a chorar muito, e aí uma recordação que eu tive muito, assim, que aí eu me apeguei muito a isso. Diante do caixão dele eu prometi, se um dia eu chegasse a ser padre, minha primeira missa seria uma missa afro, com a lembrança, rezando em memória a ele. E foi, né? Minha primeira missa foi uma missa com elementos afros, com o quadro dele lá, e foi o que me chegou, foi o meu sustento, sabe? Para me fortalecer e passar por tanta dificuldade até chegar a ser padre. Por isso que eu falo assim, pra minha vida, assim, muitas dificuldades. Muita coisa aconteceu. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, vai ter um intervalinho aqui. Adriano, vamos cantar uma música então? Pra alegrar essa conversa, trazer esse momento de espiritualidade. Verdade. Quanto mais importância eu dou ao meu amor com Deus, meu compromisso é amar. Todos nós precisamos ser amados, precisamos ser amor, precisamos de amor em nós. Quando eu abro meu coração pra sentir a tua unção, é como um rio que flui e não volta mais. Quanto mais importância eu dou ao meu amor com Deus, meu compromisso é amar. Todos nós precisamos ser amados, precisamos ser amor, precisamos de amor em nós. Quando eu abro meu coração pra sentir a tua unção, é como um rio que flui e não volta mais. Deus não vai mudar, Ele me ama demais. Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. Deus não vai mudar, Ele me ama demais. Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. Vibe Cristo, volta já.
Precisando de produtos de papelaria com qualidade? A Papelaria Mac oferece tudo o que você procura das melhores marcas e você não paga mais por isso. Papelaria Mac, 40 anos crescendo com Limeira e região. Rua Cunha Bastos, 811, Centro de Limeira. Telefone 3404-2886 e o WhatsApp 99607-7325. Acompanhe-nos nas redes sociais. Papelaria Mac. 11h02. Boa noite, amigo. Vamos anunciar a palavra de Deus. Magnífica, um toque de amor no seu coração. 103,5. Todos os sábados às 8 da noite. Maranata in Night, com Marcelinho Gatti. 11h02. Magnificat está no ar. Você está ouvindo Vibe Cristo. É isso aí, voltamos aqui com o Vibecast, programa Vibe Cristo, a festa do céu. Estamos ao vivo, tá, gente? 11h03. Como que foi na hora que a gente convidou? Que a secretária falou misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, o horário. A gente pensando que era mais cedo, que eu falei assim, ô Elisângela, eu acho que não vai dar uma olhada aí, porque eu acho que eu tenho compromisso nesse dia, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, Sagrado Coração de Jesus. Eu falei assim, eu acho que não vai dar certo, né? O horário. Aí na hora que eu coloquei, que você fala o horário lá, é das 10 à meia-noite. Ela, misericórdia, que horário que é esse? Convidei o padre Fernando. Ele, uma sexta-feira, menino? Você é doido? Eu falei, padre, mas olha a hora. Ah, não, 22 horas, tá tranquilo. E a musiquinha, deixa eu contar a história da musiquinha. O senhor não respondia, né? Aí o Adriano sugeriu, ó, manda a música pra ele do Padre Zezinho. É fácil dizer sim, é fácil dizer, então é culpa ele falou dele. assim, ó, o não a gente tem. Eu falei, então manda a musiquinha pra ele. É fácil dizer sim, é fácil dizer não. Falando em música, padre, e aí, qual o estilo Ai, preferido meu Deus do céu. padre? Eu gosto muito de música. Eu não, sou uma pessoa muito musical, gosto demais de estilos de música. Se você olhar pra mim, você vai ver. Enfim. Eu vou do samba ao clássico, a uma ópera. Gosto demais. Sou apaixonado por musicais, por exemplo. Eu sou aquela pessoa que me derreto assistindo musical, assistindo os Miseráveis, né? Fui aqui em São Paulo, no Teatro Renault, uma vez teve um espetáculo, foi durante quase um ano, Os Miseráveis, uma apresentação. Só que é muito caro esses musicais no Sim, Brasil, são misericórdia, muito né? caros. Tem um agora que eu tô querendo ir, 300 e poucos reais, é complicado de pagar tudo isso. Mas aí eu lembro que teve Os Miseráveis e saiu aquela época do Black Friday lá, final de ano, Black Sim. Friday, e aí fizeram Black Friday, ficou baratinho, eu peguei e falei, opa, vou comprar. Deu até para comprar um seminarista também. E aí, era final de festa da Desatadora dos Nós, eu lembro que tava todo mundo cansado, terminei de cantar um bingo o dia inteiro cantando bingo, e era um domingo, aí o diácono rezou à noite, eu peguei e falei, agora eu vou, né, vou pra assistir o musical. Cheguei lá para assistir o musical, era mais de 3 horas só de musical, era enorme, por isso do valor, né, um grande musical. E eu me lembro que eu olhei, teve uma hora assim pro meu seminarista, o bichinho tava cansado, dormiu. E eu tava em lágrimas, eu estava em prantos, chorando, porque é muito bonito, eu admiro muito. Imagina a conversa depois com o seminarista. E aí, essa gostou? arte. Não, amei. Nossa, pensa uma pessoa brabo depois, porque não é barato não. Você viu aquela Não é parte? barato. Você viu aquela parte? Que parte? Eu levei você dormiu na hora, pô. Dormiu, a peça inteirinha, mas muito bonita. Por isso que eu gosto muito de todos os estilos de música, cada um tem a sua beleza ali que dá pra você pegar. Faz a pergunta, já, da A música. pergunta Ah, é... meu Deus do céu, vamos lá. Música nunca desista. Ah. Padre, nós tava conversando agora de pouco, né, sobre a música, porque tocou ela No início. do programa. E aí, padre, de onde surgiu tudo isso? O senhor explicou pra gente, mas vamos explicar ao vivo pro pessoal. De onde surgiu essa ideia, essa canção, né? E
O Padre Manoá cantor. Não, e ele se saiu bem no clipe, você viu, né? Saiu bem. Oi, gente, essa música pra mim ela é um grande presente, assim, é um presente de Deus, na verdade, né? Porque é uma letra muito bonita. Quando ela apareceu na minha vida foi através de um momento totalmente assim sem sentido, eu falo assim, foi um almoço que fui convidado a participar na casa de uma família muito querida que eu admiro muito, e o Otávio Carlotto, que é um cantor, né, Otávio Carlotto, ele canta, é cantor sertanejo? Ele é cantor sertanejo. Sertanejo, né? E a família dele era da minha paróquia. E aí nós estávamos na época da pandemia e ele tinha essa letra dessa música, né? E aí eu fui lá visitar eles um dia para um almoço. E aí ele pegou o violão, depois que tinha terminado de almoçar tudo, ele pegou o violão e falou: Padre, eu queria mostrar uma música para o senhor. E aí mostrou, cantou com essa música no violão, tudo. E perguntou o que eu achava. Eu falei: Otávio, essa música me traz muitas coisas boas dentro de mim, lembranças muito boas, principalmente que a gente estava vivendo uma época de pandemia, perca de pessoas muito queridas, e fala, né, a música fala nunca desistir, e muitas vezes a gente, no meio do luto, a gente pensa em desistir, né? No meio da perca a gente pensa em parar e não dar continuidade, né? Perde o chão, e essa música ela traz uma energia muito boa, ela traz uma coisa muito boa: vem, ó Jesus, com teu poder, né, me fortalecer, me dar forças de novo. E eu dizia pra ele, essa música me trouxe tudo isso, toda essa energia enquanto você cantava. E a letra é dele. A letra é dele. E aí ele pegou e na hora que eu terminei de falar tudo isso, ele: então, padre, eu queria muito que o senhor gravasse essa música junto comigo. Aí é aquele momento que você olha assim e fala assim: meu filho, eu não sou cantor. Eu não sou cantor, não. Padre Manoá de Melo. Como diz acho que é o Tiririca, dizia: quem é o cantor, né? Eu não sou cantor. E aí foi uma insistência dele, tanto que eu tentei me desvencilhar a todo momento, né? Naquele dia foi o almoço mais caro que eu já paguei na minha vida, foi aquele dia, né? E aí a gente conversou, tentei falar: meu filho, não tem ninguém assim melhor, não. Tenta ver outra pessoa, né, que possa gravar junto com você. Não, eu quero o senhor. Até que gravamos aí a música, e aí depois da música gravada, fez o clipe, né? Foi um clipe muito, muito gostoso você fazer esse clipe aí. Nunca tinha gravado. Onde foi? Foi em Americana, na estância São José. Um lugar muito bonito. Uma estância São José, de um pessoal lá da paróquia também, esse lugar aí. E foi uma bênção fazer esse clipe aí com o Otávio. Me trataram assim, me fizeram eu acreditar que eu podia cantar, porque eu não acreditava, não. Eu falei: menino, eu vou envergonhar, vai, pelo amor de Deus, não. E foi de primeira no estúdio? E foi, não foi de primeira. Não foi de primeira, não. Primeiro pelo nervosismo, eu mesmo, por exemplo, a gente tá aqui conversando, normal, tranquilo, a gente consegue dialogar. Por exemplo, se a gente estivesse gravando o podcast, aí vocês deveriam ver uma pessoa que se trava quando falou: é gravado, eu me travo inteiro. Sim. Porque eu quero tornar perfeito demais Sim. as coisas. Então, quando é gravado, eu fico travado, eu quero que seja perfeito, e essa perfeição que eu quero atingir, ela me bloqueia, e aí eu não consigo fazer muito bem aquilo que eu me coloquei a fazer. E foi difícil, mas assim, eles não desistiram. Eu queria muito que eles desistissem. Falassem: não dá. Tá vendo, Matheus? Por causa do Padre Manoá, eles dão serviço pra vocês, né? Que gosta de editar as coisas. Por isso, aí a música, nunca desista, né? E foi um presente muito grande. É uma música que ela tá aí chegando, eu acho, nos seus 80 mil likes aí, 70 e poucos mil, acho que ela tem eu vou ver aqui. No Instagram, no YouTube. E muitas vezes quando eu coloco essa música, as pessoas falam a mesma coisa que eu digo: essa música mexe comigo, né? No sentido de 78 mil visualizações. De fortalecer, sabe? De me dar forças de novo aí pra dar continuidade aí na nossa caminhada. Então, tá aí, gente. Depois acessem a música. Diga aí o que você acha. É no canal do Otávio Carlotto. Nunca desista, e tem a participação do Padre Manoá. Tá bom? Aproveita e já se inscreve no canal do Otávio, lá, dá uma força pra ele. Tá bom? Gente, deixa pra fazer isso daí depois do Vai do Cristo. É uma pessoa muito gente boa. Aproveitando, dá um clique aí no curtir aí no isso, Facebook, gente, vamos ajudar aí a compartilhar pra outras pessoas, né? Pra gente atingir mais pessoas. Lembrando que é um papo cristão, né? A gente tá falando aqui da vida do padre, mas assim, em nenhum momento a gente tá deixando de falar de Deus. Mas, padre, beleza, a música saiu, tudo. E quem é o Padre Manoá, né, nas folgas, no descanso, escuta uma música, assiste filme? Quem é o Padre Manoá quando só Deus está vendo? Eu tô pensando aqui, porque eu tô almejando muito esse tempo, assim, esses tempos.
Antigamente, quem era o Padre Manuel? Era aquele que gostava de sair, era aquele que, assim, tinha um tempinho, queria ir numa praia, que eu gosto demais de praia. Eu sou o praieiro que não gosta de mar, gosto de areia, Gente, sentar. eu acho que eu sou a única pessoa que não gosta de praia na vida. Eu gosto amo de praia, fazer amo praia. ficar na areia. E eu sempre fui dessa maneira. Hoje eu sou o tipo de pessoa que, assim, o momento que eu tenho de descanso pra mim, hoje ele se resume em sofá e o Netflix. E só ficar ali de boa, sem fazer série nada, ou filme? Uma série ou um filme. Quando meu irmão estava morando aqui na cidade americana junto comigo, a gente ia no cinema, tinha alguma coisa assim, mas se resume a isso hoje. Hoje em dia eu me tornei um ser humano velho, cansado, que quando para ali um pouquinho, assim, mas assim, é uma coisa que eu gosto, eu não vou dizer assim que é uma coisa que eu não gosto. Mas é aquele assim. que assiste mesmo ou aquele que fica no catálogo e dorme? Não. Você chegou ali. Por exemplo, eu sou aquele que vou assistir um filme, eu vou assistindo ele, é uma novela pra mim, um filme, né? Eu vou assistindo um pedaço, dormir, aí eu tenho que voltar um pouquinho depois pra tentar pegar. E isso se resume um pouco aí. Gosto demais, tenho os meus momentos, mas assim, os momentos mais gostosos, assim, eu acho que eu tenho de descanso, que eu falo assim, não é nem o dia de descanso, que é dia de domingo, que é o momento que eu tento valorizar muito, juntamente com mais 2 amigos que eu tenho, muito próximos, que é o Padre Casimiro, Padre Gil Marcos. Todos os domingos à noite a gente tenta sempre se encontrar. A gente tem um encontro, nós 3. A gente tenta se evitar, tanto que a gente a gente cobra um do outro, né? Não marca o paroquiano nesse dia não. Domingo é dia sagrado. É que nem missa. Acabou as missas, tudo as coisas nossas de domingo, nós 3 nos encontramos, onde a gente partilha. Às vezes eu tento chegar mais cedo, né? Para o outro não ficar sozinho. Às vezes eu chego, Padre Casimiro, tem como o senhor atender minha confissão? Então eu tô chegando mais cedo aí, antes do Padre Gil Marcos chegar. Então a gente tem muito essa parte assim de se encontrar, de conversar, de trocar experiências no final de semana. É bem legal e isso é necessário, né? Porque as pessoas acham que o padre é uma máquina, né? Não. E o padre, eu percebia muito isso com o Padre Valdinei, eu conversava muito isso com ele. O padre, quando termina a missa, é muito solitário, né? As pessoas pedem pro padre, reza pra mim, isso, aquilo, e quando termina a missa o padre fica solitário, né? E o padre precisa também dessa amizade, desses momentos de diálogo, de se divertir um pouco, falar como nós pregadores fazemos, né? Tipo assim, não falar de pregação, vamos falar de outras coisas, até mesmo para se divertir. Eu costumo dizer que depois de uma pregação a melhor coisa é comer. Comida, porque dá fome. Eu concordo, eu sou aquele tipo que eu atendo confissão, alguns padres dizem assim que quando termina de atender confissão, falam, eu tô muito pesado, né? Às vezes não quer fazer o lanchinho, vai embora. Eu sou daquele que eu falo, onde está a comida? Eu preciso de comida. E é justamente isso que eu falo, é uma vida pesada, né, padre? Sim, é uma vida corrida. Pesada, mas que eu não troco por nada não, viu? E tem gente que fala que padre não trabalha. Tem gente que fala que o padre é só fim de semana. Vai ali, tem gente que fala que o padre não trabalha. É isso. Eu queria. Mas ninguém tá disposto a ficar na sala escutando as cagadas de todo mundo. Uma vez eu fui com Dom Wilson, né? Eu fui num jantar em Americana e eu fiquei responsável de dirigir o carro dele. Só que eu achei que era só levá-lo e beleza. Nossa, mas o homem passa aqui e passa ali e celebra e faz isso e faz aquilo. Eu falei, aí o pessoal falou assim, nossa, Cleito, o padre não trabalha. Eu falei, fica um dia com o padre pra você ver. É bem corrido. E assim, tem todas as dificuldades também, né? Além de tudo isso. Porque assim, a gente muitas vezes pensa que o padre é aquele padre que vem ali, reza a missa e depois está tranquilo. Não, gente, é muito maior, porque além de tudo isso, atende daqui, atende acolá, é gente que liga. Hoje em dia, esse bendito celular aqui ainda, tem muita gente que me cobra, eu não consigo, eu não dou conta. Tanto que você estiver me ouvindo, mande mensagem para mim, não me critiquem, porque tem muita gente que me critica. Você não atende celular, você não fala no celular, mas eu não consigo, de verdade. Usa a técnica do Adriano, é fácil dizer sim. Sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu tenho? Eu tenho preguiça de celular, porque assim, toda vez, se eu olhar a mensagem, se eu parar pra mexer com ele... Você perde as outras coisas. Quer ver? Só pra você ter uma ideia, quer ver? Vou voltar aqui.
Daqui a parte... Ó, olha aqui embaixo aqui, ó, de mensagem. Sim. É doido. Tá dando uma olhada? Eu acho admirável quem tem isso aqui zerado. Eu não consigo zerar isso aqui no meu celular. Então, às vezes eu pego, só de olhar assim que eu vejo esse número grandão aqui, eu já me desanimo de olhar, porque aí eu tenho que responder todo mundo, então eu não olho ninguém, então eu nem mexo. Então, é toda uma dificuldade, porque assim, você já tá na igreja, e se eu não começar a preservar, e eu aprendi isso depois de muito tempo, eu bati muito minha cabeça até aprender que quando eu estou em casa, eu preciso parar, eu preciso fazer com que minha cabeça volte no lugar, porque se eu não estiver bem, eu não consigo atender ninguém bem. Então eu preciso ter o meu momento de saúde mental, primeiramente, para eu estar bem espiritualmente, para atender qualquer pessoa, senão não dá. O padre que ele está estressado, e a gente precisa saber disso, a pessoa que chega lá para ser atendida, para querer que o padre acolha, né, a confissão dela, ou qualquer coisa, né, uma espiritualidade, um momento ali, ela não tem culpa de nada, de nenhum problema, ou da minha correria, do meu cansaço nenhum. Então eu preciso aprender a me cuidar, para eu poder cuidar do outro, senão é impossível. E hoje eu tento fazer isso. Por mais que a minha secretária, se ela estiver me ouvindo, ela vai discordar. Ela fala, eu vou ensinar o senhor a dizer não. O senhor precisa falar não para algumas coisas. E é difícil eu dizer não para alguma coisa. Essa semana mesmo, uma pessoa chegou lá querendo um casamento, esses dias eu falei para ela, eu vou falar não para casamento. Eu vou começar a falar não, porque eu não dou conta. Às vezes eu tenho que deixar a missa, aí eu tenho que correr para um lado, é muita correria quando você tem que sair da paróquia para rezar casamento, ainda mais final de semana, tentando voltar para rezar missa. E aí eu falei, eu vou falar não. Eu sempre coloco isso na minha cabeça, é não. Aí chega um casal na minha frente, assim, começa a falar assim, padre, o senhor não faz o nosso casamento? Na minha cabeça que tá quando não. E aí quando eu abro a boca, sim, salsinho. Não tem jeito. Aí, essa semana aconteceu isso. Na hora que eu cheguei, minha secretária lá, né? Ela olhou assim pra minha cara, padre, tá, vai, marca aí, filha. Domingo, é um caso que vai acontecer meio-dia, lá em Americana, meio-dia, tá aí. Ela, o senhor vai rezar mesmo? Então tá bom, já que você vai rezar, então tá bom. E agora tem uns horários bons de casamento. Não, né? tem gente que tá casando na segunda-feira, tem gente que casa na terça, agora... O pessoal tem casado no feriado, nos feriados, né? Tem um pessoal que gosta de casar nos horários meio difíceis. Mas assim, eu olho, antes de todo mundo, antes de um padre manuar, tem que ter o manuar a pessoa cuidando, né? Senão, gente, não é máquina, né? E eu vejo isso porque, assim, tem hora que, tipo, cai as mensagens, né? Eu vejo muito que às vezes eu converso com o Padre Fernando desliga o celular. Eu não vou ver mensagem nenhuma. Não. Porque senão não conversa. Né? E tenta mandar mensagem pra ele segunda-feira, não responde você não. E tem mais uma coisa em meio a tudo isso, né? O padre é um ser humano, e a gente precisa entender Exatamente. isso. Ele não é um super-homem, ele não consegue estar presente em todos os locais ao mesmo tempo, né? Eu preciso que o padre esteja aqui na minha casa, eu preciso que o padre esteja no hospital, eu preciso que o padre esteja na igreja atendendo, eu preciso, por exemplo, eu tenho a parte das mídias, né? Chegou uma época que eu estava tão cansado que eu cheguei a dizer assim, eu preciso parar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. E uma das coisas que eu ia abrir mão era do rádio. É uma das coisas que eu gosto demais. Gosto de rádio, gosto de estar presente. O senhor chegou a dar uma parada, né? Não cheguei a dar uma parada. Não. Eu ia parar. Cheguei a pensar em parar. Cheguei a conversar com o nosso bispo diocesano, falar para ele assim que eu precisava parar, que eu não aguentava mais essa viagem todos os dias, desde quando eu me ordenei, de segunda a segunda, Limeira Americana, todos os dias. Então eu precisava dar uma parada em tudo isso. E aí, Dom José falou, ei, bispo é bispo, né? Dom José pegou, olhou para mim e falou assim, Padre Manoá, eu quero que o senhor não pode sair da comunicação. Aí peguei e falei, mas Dom José, eu não estou aguentando mais, né? Paróquia me consome demais. E a cobrança é muito grande. Aí eu tenho rádio também. Enfim, aí ele falou assim, a igreja, a frase dele, que eu nunca vou esquecer, a igreja precisa do senhor na comunicação. Aí eu peguei e falei, então tá bom. Se a igreja precisa, então tá bom. Não tem mais nem o que brigar, nem o que dizer. É a frase do Padre Maurício em outras palavras. Naquela mesma semana eu voltei para Magnificat. Nessa mesma semana, ao invés de abrir mão de coisas, eu acabei abraçando mais coisas ainda. A né? secretária amou, né? Ela só dá risada. Ela fala assim, ela diz assim, o senhor é muito hipócrita. O senhor vem aqui e fala que não vai fazer, que não vai mais abraçar nada, que o senhor vai falar não. E eu só vejo o senhor pegando mais e mais coisas, né? Mas é a minha maneira de ser. Nesse caso do bispo não tem, é fácil dizer sim, é fácil dizer não, é sim. É sim. Ô padre, e explica pra nós a devoção ao Pai Eterno.
Eu sou muito devoto ao Pai Eterno. Isso Da onde surgiu? Qual a experiência, né, com o Pai Eterno? O Pai Eterno é uma experiência muito interessante, porque assim, eu sempre fui de Goiás, e só quando eu morava em Goiânia, né, morei em Goiânia durante muito tempo, Aparecida de Goiânia, eu nunca tive a experiência de fazer visitas nessas igrejas de Goiás. Eu era evangélico quando eu morava por lá. Sim. Essa devoção, ela começa, e o mais engraçado, quando eu venho para Limeira, quando eu venho para cá, começo a me tornar católico, conhecer um pouco mais o catolicismo, mas sempre trazendo no meu coração o meu estado, né? Por mais que eu não sou nascido também em Goiás, mas sempre ali foi um estado onde morou sempre no meu coração. E aí, dentro do catolicismo, buscando os santos, tentando conhecer, eu fui aprofundar um pouco mais na religiosidade de Goiás. E aí eu fui conhecer o Pai Eterno, que eu não conhecia o Pai Eterno. Isso já padre ou antes? Não, antes de ser padre. E aí isso começou a aprofundar cada vez mais, começou a crescer cada vez mais dentro do meu coração. E no ano que eu fui me tornar padre, que eu fui me ordenar, eu era diácono ainda, foi a primeira vez que eu fui até o Santuário do Divino Pai Eterno. Fui ali colocar minha vida diante dele, fui até Goiás, e naquele dia eu fiz uma promessa, que eu não sei até quando eu vou levar ela, mas todo ano eu preciso estar ali aos pés do Divino Pai Eterno. Todo ano eu preciso estar lá. E eu sei, ano com caravana, um ano sem caravana. A gente contou esse negócio aí. Tá todo ano. Um ano eu vou com um grupo de pessoas. É porque assim, isso surgiu de outra maneira. Porque foi uns 2 anos que eu fui depois ainda, sozinho, até lá. E me brotou no meu coração de trazer mais devotos ao Pai Eterno. Sabe? De trazer mais pessoas para se tornarem devotos dele. E aí eu comecei a pensar em trazer o povo da minha igreja, o povo junto comigo. E aí todos os anos a gente... todos os anos não, né? Um ano sim, um ano não. A gente sempre tenta levar ali. A última vez que eu fui com 2 ônibus da paróquia para lá. Foi muito bom mesmo. Fazemos a caminhada ali da Via Sacra. Mesmo, né? Santuário do Divino Pai Eterno. A gente vai no Santuário do Divino Pai Eterno, a gente faz a Via Sacra, vai no Santuário Antigo, na igreja antiga do Pai Eterno. Nós vamos lá na igreja do Divino Redentor. A gente faz uma caminhada toda ali, porque além de tudo isso, eu sou devoto também do Padre Pelágio, né? Que é muito conhecido. É um padre que tem um trabalho muito grande. Está em processo aí para se tornar um beato da igreja, e é uma história muito bonita, a história do Padre Pelágio, né? Um homem, um redentorista que viveu a missão, soube colocar a sua vida a serviço de Cristo, da igreja, e que é inspirador. Então, gosto demais, sou devoto, e todos os anos, esse ano mesmo eu vou, viu? Vocês são convidados aí, se quiserem ir. Julho, estou aí com a minha caravana. Nós. E esse ano nós vamos juntos, nós vamos com mais gente. Esse ano é o ano de eu levar o grupo de pessoas. Um ano eu vou sozinho, um ano eu vou com um grupo de pessoas. Esse ano é o ano do grupo de pessoas. Vai uns 3 ônibus, padre. Se quiserem, vamos ver se levamos aí bastante ônibus. E a devoção se resume a experiência do pai, como que é? A devoção do Pai Eterno, ela se resume a... A minha devoção, ela se resume em todos os anos eu estar ali na frente dele. Porque todos os momentos que eu preciso, eu sinto a presença, né? Todas as vezes que eu procuro, Deus está sempre me ouvindo. Eu tenho mais, Cleiton, eu sou aquele tipo de pessoa que hoje eu paro para pensar, eu olho para minha vida, Deus me dá mais do que eu preciso demais. Tem coisa que eu tenho que eu falo, não precisava de tudo isso, mas Deus é muito generoso comigo. Então, assim, a minha caminhada até lá não é uma bobeira de eu ir até lá, sabe? Perto de tanta coisa boa que ele me concede todos os dias, que eu peço. Às vezes eu falo, Senhor, você vai ali, faz um pedido, e às vezes eu não sou nem digno de pedir algumas coisas para Deus. Eu falo, Senhor, eu já estou fazendo hora extra já pedindo para o Senhor, acho que o Senhor não aguenta mais, né? Sim. Eu ficar ali no pé do Senhor. Mas Deus é muito generoso para comigo. Então essa devoção, ela se resume em chegar todos os anos ali, parar de frente dele, né? Tocar, é sempre o meu gesto, né? Eu até gravei uma vez, gravaram aí junto comigo, para eu convidar as pessoas a chegarem até lá, que é tocar ali e olhar para ele, e ele é tão pequenininho, Sim. mas ele é tão grande diante, né, de tantas coisas que acontecem na nossa vida, e ali depositar minha vida, sabe? Consagrar mais uma vez a ele a minha vida. E até quando ele quiser, né? Até quando eu estarei aí falando, chegando, levando a minha vida, até não sei até quando, mas tudo pertence a ele. Padre, e como foi a primeira missa, a primeira consagração, ali a Eucaristia? Porque vocês estudam o quê? 10 anos? 10, 11 anos? 10 anos. E chegou aquele momento de Jesus ali, a transubstanciação. Como foi esse momento da primeira missa? É
uma coisa assim, foi bem forte, porque assim, nesse dia era muita emoção, né? Além de tudo, de ser a primeira missa, aquilo que eu já contextualizei aqui hoje com vocês, era a memória do Padre Maurício, era uma missa afro, era um monte de coisa à tona, era meu pai presente na missa, minha família presente naquela missa, e era a minha primeira missa, né? A primeira missa que eu estava rezando. Eu vou resumir aquilo que o Padre Johnny me falou no dia da minha missa. Ele dizia assim: Padre Manoá, reze sempre a sua missa, como se ela fosse a primeira missa, né, a primeira missa. Reze sempre a sua missa como se ela fosse a última missa da sua vida, e reze sempre a sua missa como se ela fosse a única missa que existe na face da terra. Reze sempre dessa maneira, é a maneira que você será um padre feliz. E eu busco sempre rezar dessa maneira. As minhas missas, quem participa, às vezes sabe que eu chego, às vezes, assim, nas minhas correrias, às vezes com problemas, mas assim, quando eu entro dentro da igreja, eu sempre coloco tudo para fora, né? Os meus problemas, eles precisam ficar até ali, porque na hora que eu estou ali é por inteiro, né? É por inteiro. E a persona Cristo. Eu me coloco ali nas mãos de Deus e deixo Deus agir. Aquela frase de Madre Teresa de Calcutá, né? Senhor, que eu possa ser um lápis em tuas mãos e o Senhor se utilizar de mim para fazer a obra da tua salvação. Então é mais ou menos isso, é ser um lápis nas mãos de Deus e deixar Deus agir e falar. Tanto que tem gente que às vezes chega assim e fala: Padre, o senhor falou uma coisa, parecia que o senhor falou para mim, Padre. Eu falo: minha filha, Deus falou para você. E às vezes eu nem lembro. Eu tenho essa memória de passarinho que você não tem ideia. Então, nem lembro o que eu falei, mas se serviu para você, se Deus agiu no seu coração, que bom, Deus falou no seu coração, não eu. Amém. Mas como foi essa experiência? Eu quero tirar um pouquinho aí. Ali, experiência... saber que Jesus ali, a carne, né, o sangue, você veio de um berço evangélico. Ninguém nunca me fez essa pergunta, mas foi uma coisa assim muito... É uma coisa muito profunda, eu não sei te explicar, porque assim, é uma sensação de sabe, ao mesmo tempo que você sabe assim, que vocês... Quando você está concluindo algo na sua vida, que chegou o dia tão esperado por você, além da ordenação, chegar o dia do momento que você rezar a sua primeira missa, é um êxtase muito grande, tudo isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, é aquela coisa assim, é só o primeiro passo. Eu estou começando, porque parece que é a conclusão de tudo. Eu caminhei, fiz o seminário, fiz tudo, agora cheguei à conclusão e pronto, acabou. Não acabou. É o primeiro passo, é a primeira missa do fim da minha vida, que eu quero ir até o final da minha vida fazendo aquilo que eu faço, sabe, rezando missa. Então, era o primeiro passo. Então, ao mesmo tempo que é aquele misto de alegria, também tem aquele sabor de saber assim que a missão ainda ela vem pela frente, sem saber aquilo que... É uma caminhada, né? Sem saber aquilo que vai acontecer. Eu sou um padre muito... Aliás, eu ia falar uma frase, mas é aquela famosa frase de Aristóteles: só sei que nada sei, porque assim, cada vez mais que eu penso que eu sou padre, que eu entendo as coisas, eu percebo que eu não sei nada. E aí eu vou olhando assim a minha caminhada de padre, chegando 10 anos esse ano completo de padre, 10 anos, e eu percebo assim, quantas coisas eu mudei, quantas convicções eu tinha quando eu me ordenei, né? Vou ser um padre, não, porque eu sou um padre animado, porque eu sou um padre alegre, a gente vai fazer as coisas acontecer, né? A igreja lá que eu fui transferido é uma igreja que tem que ser construída, tudo. Nossa, vamos construir, 2 anos, 3 anos, a gente vai estar com essa igreja pronta, tal. Pula para hoje 10 anos, na mesma igreja. E a igreja que até hoje não terminou ainda, né? Mas assim, eu percebo muito o crescimento pessoal enquanto padre, percebo muito o crescimento pessoal também do povo ali que está do lado da minha paróquia. Porque assim, quantos dissabores, quantas coisas difíceis. Aqui mesmo na Magnífica, durante a época que eu estava aqui na Magnífica, eu passei por uma experiência muito difícil. Eu lembro que eu estava fazendo programa aqui no rádio e eu recebendo ligações de uma pessoa me criticando por causa de uma novena que aconteceu na minha paróquia Desatadora dos Nós, ligação de padres, até o bispo me ligando depois por causa dessa novena, e era uma novena assim, quando a gente fez uma novena lá na Desatadora dos Nós, e foi uma novena assim, que a minha intenção sempre foi assim, de ajudar as pessoas, porque depressão, ansiedade,
fobias, né, que a gente tem tantas fobias aí, não é brinquedo, não são brincadeiras, e assim, a gente precisa ajudar as pessoas, e ajudar muito as pessoas, e nós enquanto igreja precisamos falar um pouco mais sobre isso, né, parar de tratar, porque tem muita gente na igreja que acredita que depressão é falta de fé, né, e falta de Deus. Falta de Deus, e como tratar, e era essa a ideia, e eu me recordo até hoje que foi uma rasteira que eu sofri diante de tudo isso, porque assim, na época fui condenado, teve tanta coisa que aconteceu por causa dessa novena, mesmo um grupo de psicólogos estando do meu lado, né, dizendo assim, que bom que o senhor está abrindo as portas para falar sobre isso, que bom que o senhor está conscientizando as pessoas acerca disso, porque tem gente que diz assim, vai rezar que resolve as coisas. Não, e não é só rezar. Só que eu sofri um baque muito grande com tudo isso. Eu me recordo que no primeiro dia da novena, depois de tudo isso, né, eu tive um único padre, que nem agora não está mais padre, dos que eram meus convidados, que todo mundo começou a se cancelar, sair fora, e esse padre, que hoje não é mais padre, dizia assim, Padre Manoá, eu estou com você, viu? Eu não vou largar sua mão, não. E se o senhor precisar, eu assumo mais dias ainda. Dos outros que saíram, eu assumo o lugar dos outros, para ir aí te ajudar. E foi uma novena que depois o bispo diocesano pegou e dizia assim para mim, que eu ia fazer, se eu quisesse continuar, eu ia fazer sozinho. Tanto que saiu uma nota para eu fazer sozinho aquela novena, e eu conduzindo aquela novena sozinho. E aquela novena eu falo que até hoje, que ela foi para mim. Ela foi uma cura pessoal para mim, porque o primeiro dia dela eu não tinha condições, foi quando tudo isso começou a acontecer. O primeiro dia era falar sobre ansiedade, era comigo o primeiro dia, e eu não tinha condições emocionais de conduzir uma missa naquele dia, de tão abalado emocionalmente que eu estava naquele dia. Entrei para dentro da minha casa, me tranquei, me fechei porta, fechei tudo, não atendi a ligação de ninguém, porque aquilo mexeu muito comigo. Abalou, né? Me abalou demais. Eu lembro que eu tinha que vir no programa da Magnífica, eu dizia, gente, eu não tenho como, eu não tenho condições de apresentar programa, eu não irei, não vou fazer programa essa semana. E aí eu lembro de eu pegar, eu nunca mexi tanto nos sites decolar.com, só entrando, porque minha vontade era desaparecer naquela época. Por isso que é bom a gente falar sobre isso, né? No podcast a gente poder falar um pouco da vida do padre, para saber que a vida do padre não é só alegrias, não. Sim. Né? Foi um momento muito difícil, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi aquele que eu queria só desaparecer, só sumir, sabe? E aí eu me recordo que foram 3 dias dessa maneira, pessoas indo na porta da minha casa, o padre Gil Marcos fala que ele foi lá, eu nem ouvi ele, né, mas fala que foi lá, minha mãe, minha família foi, eu não abri a porta para ninguém, eu não queria saber de ver ninguém. E aí um casal da minha paróquia, 3 dias depois, eles pegaram uma chave da mulher que limpa a minha casa uma vez na semana, e foram lá abrir a casa, e foram lá na porta do meu quarto, né? Abre a porta, padre, a gente quer falar com o senhor. E eu lembro que eu saí, aí eles começaram a querer saber como eu estava, e eu lembro até hoje da frase, padre, o senhor sonhou tanto com essa novena, dessa novena ajudar as pessoas, e aí quarta-feira, era o primeiro dia da novena, a igreja lotada, o povo esperando o senhor, e o senhor não estava lá. E aí, na hora que eles comentaram tudo isso, aí eu acho que minhas lágrimas vieram abaixo, sabe? Eu acho que porque nenhum dos dias, nos 3 dias que eu fiquei, nenhum dia eu chorei. Nenhum dia eu chorei. Era uma raiva, era um rancor, era uma coisa dentro do meu coração. E aquele dia foi o dia que eu chorei, mas ainda, mesmo assim, eu não estava muito bem. Aquele dia Deus falou comigo. Aquele dia Deus falou muito comigo. No meio da madrugada. Acordei de madrugada, meio assim estranho, fui no banheiro, peguei meu celular na mão, e aí na minha cabeça, e eu não conhecia, e é engraçado porque falam que para mim que essa música é uma música muito popular, mas eu não a conhecia. E aí eu lembro que estava na minha cabeça assim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E esse negócio na minha cabeça, aí eu joguei no YouTube. E apareceu o Jorge Aragão cantando essa música, levanta, e fala a música, né? Chorei, um homem de moral não fica pelo chão, não quer que ninguém te venha lhe dar a mão, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa música de madrugada, era umas 3 horas da manhã, eu estava ouvindo essa música e chorando muito, chorando muito. Ali foi onde eu decidi mudar, virar página na minha vida. Eu lembro que eu liguei para o pessoal da Magnífica, eu falei,
pode colocar, não vai ser programação musical hoje o programa Gente de Fé, ele volta de novo, e volta comigo, e voltei com tudo. Padre Manoá, era diariamente, né? Era diariamente que o Gente de Fé comigo, e aí virei aquela página na minha vida e falei, a partir de hoje é a vida nova. O Padre Manoá, ele se tornou mais casca dura a partir de hoje. E são as coisas que a gente vai se deparando. São sabores muito bons? São. Ser padre não tem coisa mais realizante do que ser padre, mas no meio da caminhada aí tem os seus tropeços e a gente cai, e quando a gente cai, isso serve de conselho para qualquer um que estiver me ouvindo, né? É a dica do padre, reconhece primeiro a sua queda, porque você caiu, por cair você não aprende por nada, caiu, fica lá chorando e enfim, não, caiu, reconhece que você caiu, aprenda com a sua queda, e aí sim levanta e vamos dar a volta por cima. É ser humano, né? Nós somos seres humanos. Sim. E por ser humano, a gente vai deter tanto a nossa fraqueza quanto a nossa fortaleza também. E Deus nos capacita. E é até engraçado, né? Eu lembro dessa época aí que WhatsApp, Facebook, isso daí, você vê os comentários do povo, você vê... Viraliza. Viraliza. Eu lembro disso. E eu lembro que acho que no dia, o Padre Fernando, nossa, eu preciso ligar pro Manoá. Padre Fernando, eu tenho muito contato com ele, por causa da paróquia e tudo. Preciso ligar pro Manoá pra ver o que tá acontecendo e tal. Acho que deve ter sido um dos que ligou pro senhor. E eu lembro exatamente disso, porque deu um boom na cidade, né? Isso daí, e a cidade já não tava daquele jeito, então muita coisa acontecendo e viralizou isso tudo aí. Mas assim, é bom para as pessoas entenderem que qualquer vocação, ela vai ter os seus altos e baixos. Sim. Sacerdote, né, matrimônio. As pessoas acham que matrimônio ela começa tudo bem lá na lua de mel e nas festas do matrimônio, e depois, né, é só queda e levantar, cair e levantar. Exatamente. E o sacerdócio é isso, né? As pessoas têm que ver que tem um homem por detrás da batina. Sim. Entendeu? E ali por detrás da batina tem um homem que também tem seus pecados, tem as suas falhas, mas que a partir do momento que está na missa é persona Christi. Entendeu? E as pessoas precisam entender muito isso. E hoje foge muito da igreja isso daí, né? E vendo o padre contando, me vem sempre aquela pergunta. Como as pessoas acham que é só a vida só do padre? O senhor falou que tem os seus amigos e tal. Como que é o padre assim que termina uma confissão e para e fala assim, caraca, né? Foi pesado isso aqui. Quando a confissão é pesada, quando a pessoa chega ali, ela descarrega, ó, matei alguém, fiz isso, fiz aquilo. Como que é um padre depois disso daí? Olha, eu não sei se... Porque assim, isso vai muito de padre para padre. Eu sou um tipo de padre que quando eu atendo a confissão, eu sempre digo assim que aquilo que a pessoa vem naquele momento, que ela coloca para fora dela, é tudo um lixo. Eu sempre trato dessa maneira. E eu já disse isso uma vez até para uma pessoa, né, que o grande mal de muita gente quando ela passa pela confissão, e aí a confissão ela não age na sua plenitude, porque o sacramento da confissão é um sacramento de cura, e para ele ser um sacramento de cura, eu preciso entender que o meu pecado ele é um lixo, que eu preciso, como uma dona de casa que faz uma faxina na sua casa, pega todo o lixo e ela coloca para fora, eu tenho que entender que a mesma coisa eu preciso fazer na minha confissão. E quando eu coloco o lixo para fora da minha casa, na hora que eu escuto o barulho do lixeiro passando, eu não corro para fora para pegar o lixo e trazer para dentro da minha casa de novo. Tem que deixar esse lixo embora. E é esse o grande mal. Então, quando eu atendo uma confissão, eu sempre coloco muito dessa parte. Aqueles lixos que ali são, eles não me pertencem. Não me pertencem. Eu sempre olho diante do Santíssimo e eu falo, Senhor, é tudo seu, nada meu. Tudo seu e nada meu, porque eu sempre gosto de dizer sempre que eu tenho os meus pecados, e não é um só não, tem minha monte de falhas aí, meus vários pecados, e eu não consigo carregar os dos outros, então assim, diante do Senhor eu apresento todos eles, entrego, falo, Senhor, é tudo seu. Por isso que eu falo, quando eu saio, tem muito padre que fala assim, sai pesado da confissão, eu sinto fome, porque para mim eu não carrego o pecado dos outros, até porque eu sempre digo assim, gente, eu tenho uma memória de passarinho. Quando as pessoas vêm assim, segunda vez se confessar comigo, pastor, lembra aquele negócio que eu falei pro senhor na outra confissão? Eu falo, oh meu Deus, e agora? Para eu falar que eu não lembro, ficar chato para falar, né? Ah, não lembro. Eu falo, me atualize. Me ajude. Me atualize, me atualize. Dá para ver que tem a memória passarinho? Eu teve uma vez que o senhor veio na São Sebastião.
E era aquela época, eu sou consagrado pelo método São Luís Maria Guilherme Monfort e tal. E teve uma época que isso aí tava tão viralizado que eu falava assim, nossa, eu preciso renovar. Era dia 27 de novembro e eu precisava renovar minha consagração. Eu falei assim, nossa, eu preciso renovar. Aí, se eu não me engano, eu vim na São Sebastião e o senhor tava ali. Aí foi então assim, o padre tava acelerando a se vestindo, o padre precisa renovar, padre. Era eu e o Bruno. Aí o padre, não, o que é? Renovar o quê? Tal, você perguntando, né? É consagração, é? Lê aí que o padre tá se vestindo já. Aí, eu lembro, cara, a minha carta de consagração tem uma assinatura do senhor, Padre Manoá, tal. Aí eu falei assim, cara, eu vou contar isso no dia que você tem uma memória de passarinho. Eu lembro que esse dia nós tava tão desesperados, atrás de missa, na diocese inteira. Que eu vim, eu e mais um, nós chegou lá na São Sebastião, o Padre Manuel vai estar lá, vamos conversar com ele, vamos falar com ele. Nós chegou lá, o senhor tava se preparando para entrar. Não, fala rápido que eu já vou entrar e tal. Aí o senhor acolheu a gente, né? E muitas vezes falta isso. Né? Eu vejo muito do senhor conversando aqui, falando. Muitas vezes falta o acolhimento do padre. Né? Independente de tudo que estava acontecendo da consagração naquele tempo, a gente, né, amadureceu bastante, muita gente precisou amadurecer isso daí. Independente daquilo que estava acontecendo naquela época. Foi outra coisa que viralizou, né? Viralizou muito. Mas independente de tudo aquilo, o senhor parou, não, gente, vamos fazer. Né? E acolheu. E isso daí, as pessoas elas acham que o padre ele tem dever de fazer isso. Mas não é dever, é do padre isso. Já tá presente no padre, né? Isso eu vejo no senhor, já é presente. Porque na onde a gente passa, o Padre Manuel tá sempre conversando com alguém. Tá sempre conversando. Curva de eu. Sempre tem uma pessoa, padre não sei o que, sempre tem. E eu gosto disso, viu, gente? Você me vê, eu ando muito assim, às vezes, com a cabeça baixada, porque assim, eu fico muito sem graça, porque algumas pessoas, elas sabem quem eu sou, eu não sei quem são elas. Eu não sei. Acontece com a gente. E às vezes eu não sei se a pessoa me conhece ou não. Então, quando me vê, me chame, eu não sou, tem gente que pensa que eu sou o pessoal que gosta, gente, eu sou tão simples, muito simples, assim, me chame. Gente, nós não sabemos o nome de todo mundo. Eu não sei, não sabe. Aí eis a questão do meu filho e minha filha, resumo pra tudo. Porque prega nos grupos, eu não guardo o nome, meu menino. Prega nos grupos de oração. Eu já dei muito fora com o nome, prega nos grupos de oração, o povo, ô Jean, não sei o que, ô Cleito, não sei o que. Aí você olha pro povo e fala assim, tá, você me cumprimentou. Ô, irmão, tudo bem? Eu não vou saber o nome, gente. Tem muita gente. Na educadora tem a dona Vânia. Eu acho que agora tá o nome dela certo. E sempre falei Vani. Eu chamo ela. Aí um dia ela me chamou de Manuel. Eu falei, mas não é Manuel, é Manuá. Ela, meu nome também não é Vani, é Vânia. Falei, agora sim, agora guardei. O Padre Manuá, eu conheci ele. Se eu não me engano, é na São Paulo Apóstolo. Lembra a treta que tinha Renovação Carismática e PJ? Nossa. Né? Pastoral da Juventude e Renovação Carismática Católica não se bicavam, não se encaixavam. Passado, né? era e aí teve um encontro, o padre era seminarista ainda, teve um encontro que chamaram eu para pegar, né? Da parte da renovação e o Padre Manoá da parte da PJ. E aí a gente se conheceu lá, porque o Padre Manoá, na época seminarista, ouvia muito falar de mim, né? Espero que bem na época, né? E eu ouvia falar muito também do senhor. E aí tinha esse caso, PJ e renovação, que graças a Deus hoje se acertaram com o setor juventude, né? Exato. E na época o padre, ele fez a pregação dele, no caso a PJ chama de palestra, né? Então a palestra dele era depois da minha pregação. E aí ele, cheio de compromissos, né, tal, teve que passar a pregação dele para antes da minha. Que o senhor fez aquela palestra da montanha-russa, joga pra direita, joga pra esquerda, e tal. Foi uma palestra incrível, né? E aí o que aconteceu? A gente não se conhecia, tinha treta PJ e renovação, né? E aí colocaram eu contra o padre, que na época era seminarista, e aí no final o pessoal falou assim, você não vai falar com ele? Porque parece que a palestra dele foi uma indireta pra você. Eu falei, gente, não foi indireta nenhuma, foi uma das melhores palestras que eu ouvi, né? E você não vai ficar bravo com ele, né? O pessoal da renovação, você não vai ficar bravo com ele porque ele entrou na sua frente. E não sei o que. Eu falei, claro que não, gente, isso aqui é igreja. E aí você fez essa palestra. Foi a primeira vez que a gente se viu. E você sabe que eu não tenho esse negócio de ficar dando indireta, não. Quando eu preciso dar direto, eu vou direto. Não foi indireta, assim. Foi uma das melhores palestras que eu ouvi. Exato. E o pessoal que achava
achou, né? Não, mas a gente conta muito isso, né? Das pessoas acreditarem assim, o padre tá falando isso pra mim, o padre... Tem gente que pega muito isso, né? Por exemplo, na confissão, olhei diferente pra pessoa, tá olhando porque tá lembrando do meu pecado. Minha gente, se eu soubesse essa memória de passarinho que eu tenho, né? Que eu não lembro nada, não lembro, eu não guardo. E isso pra mim, ao mesmo tempo pra mim é uma grande crítica, porque eu sofri muito com isso na faculdade. Ao mesmo tempo pra mim eu falo que é um dom, eu coloquei isso na mão de Deus. Hoje eu não me critico, não me cobro mais por eu ter uma memória de passarinho, não. Então hoje, tanto que para marcar comigo lá na minha paróquia hoje é na minha secretária. Eu falo que ela sabe mais da minha vida do que eu. Porque se ela não me chama, se ela não me lembra, não vai me recordar as coisas, eu me perco inteirinho. Eu sou péssimo, sou pessoa desorganizada por causa de memória. Muito, muito. Então você que quiser confessar comigo, confesse, viu, meu filho? Ó, porque... Vamos fazer um bate e volta com ele, então? A gente vai rezar daqui a pouquinho. Vai preparando, Adriano. Pode ir tocando já. E, padre, então vamos lá. Um bate-bola, um jogo rápido com o senhor, hein? Uma resposta só, hein? Bora. Um filme. Nossa, e é rápido, né? O negócio é pra ser rápido, meu Deus do Se céu. quiser comentar pequena, assim, pode fazer um pequeno comentário. Nossa, você me pegou agora, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes. Eu Não, vou lembrar um filme que filme. é um filme que marcou muito, que é eu não vou lembrar agora o nome do filme. É um filme de um soldado que eu acho que é o último soldado, que ele vai buscando todo mundo. O Último Homem. O Último Homem, Último eu acho Homem. que é esse, Muito que tem bom, uma muito bom. que tem um coluna precipício, grande, né, que ele desce, que ele vai Isso. descendo todo mundo, salvando todo Vai mundo. salvando todo É um mundo. dos filmes mais maravilhosos, foi um filme que foi apresentado pelo meu irmão, é um filme enorme, eu falei, Se é não quero até assistir. O Último Homem ou O Último Homem. O último. E eu assisti esse filme, achei ele maravilhoso, é um filme marcante na minha vida. Uma cor? Azul, Um lugar? a igreja. Uma banda ou um cantor? Cantora? Eu gosto de... Pode ser qualquer cantor, qualquer cantor mesmo, Pode. qualquer cantor. Eu gosto demais, assim, é uma das coisas que sempre tá ali na minha playlist, que não falta. Eu escuto demais a Ivete Sangalo. Gosto, tanto que meu programa ele tem uma base em cima disso. Começa aqui na Magnífica e hoje que eu tô na Educadora, meu programa, se você olhar a trilha sonora, tá ligado a uma música dela que mexe demais comigo. Eu acho que é uma marca que eu carrego comigo, que é o Tempo de Alegria, e é uma música dela que ela chama Tempo de Alegria. Tudo, exatamente. Alegria. Essa música tá ligado muito a esse estágio, né? Que eu falo que aquilo me resume um pouco, né, da minha alegria. Uma pessoa que seja uma referência. Uma pessoa que é uma referência para mim muito grande são os meus amigos. Meu irmão é uma referência muito grande para mim. Meu irmão é uma referência, tanto que tem me feito uma falta demais, né? Tenho passado por uns momentos assim, esses dias assim que eu nunca me passei de pensar assim, nossa, tô me sentindo sozinho porque meu irmão nunca me deu essa liberdade de eu me sentir sozinho. Aliás, é aquela pessoa que você fala assim, pelo amor de Deus, não aguento mais você, vai embora, tchau. Mas tenho sentido uma falta muito grande, né? Tá morando em outro país agora. Um sonho? Um sonho? Meu Deus, eu deveria ter ensaiado isso. Assim que é bom, assim que é bom. Isso daí eu tava pensando aqui, eu tava anotando, né? Aí eu anotei e falei assim, vou fazer um jogo rápido. Aí eu olhei pro lado daqui, o Cleiton já tava ali, com o jogo rápido. Mas não, tamo junto. Se tiver algum que eu não fiz aí, Não, vai ter, eu um acho. sonho. Um sonho. Um sonho, objetivo, né? Porque o sonho eu acho que ele depende muito de onde você está e no momento que você está vivendo. Por exemplo, hoje eu tenho um sonho de ver a paróquia onde eu estou hoje, ela bem estruturada, né? A gente ainda caminha para que isso aconteça. Então, hoje o meu sonho nesse momento é assim, ver aquela paróquia bem estruturada. Né, as coisas acontecendo, tudo funcionando, o povo vivendo feliz ali na minha paróquia. Esse é meu sonho nesse momento. Uma frase? Tudo Um posso. versículo. É a frase que faz parte da minha vida, é a frase da minha ordenação presbiteral, né? O meu lema de ordenação presbiteral. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma comida? Eu vou falar a minha já comida. Fiquei sabendo da história da rabanada, que é Eu maravilhosa. gosto de tudo, né? Eu gosto de comida, comigo não tem erro. Mas o que eu gosto mesmo, que nada muda, porque a gente pode ir para um monte de outras coisas, churrasco, eu gosto muito de comida, mas não tem coisa melhor para mim. E eu acho que eu vou até fazer isso na hora que eu chegar hoje à noite ainda. Aquele arrozinho branco que você acaba de fazer, que acabou de sair ali, terminou de desligar o fogo ali, tá fumacinha ainda saindo, e aquele ovo frito com a geminha molinha. Aí já era. É só isso, nada mais. E uma palavra que o define? Resistência. Eu sou muito assim de não desistir daquilo que eu acredito.
Eu sou, às vezes, cabeça dura. Quando eu acredito em alguma coisa, eu não desisto de maneira alguma. Mesmo, muitas vezes, as pessoas vindo ao encontro, mesmo, às vezes... É aquela famosa música que eu levo para minha vida, que é essa música... O meu lema sacerdotal, ele vem daquela música Tudo Posso, da Celina Borges. Sim. E aí tem um momento que ela fala, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora. E é o que eu passo, mas na alma a certeza da vitória, né? Essa certeza que eu tenho. Eu preciso fazer, preciso agir e eu preciso fazer isso acontecer. E hoje em dia, ser um padre e evangelizar não é nada fácil no mundo que a gente vive. Um mundo tão secularizado como vive cada vez mais, as pessoas cada vez mais mudando, passando para um crer para abraçar o mundo, né? O que você crê? Eu acredito em Deus, mas como assim acredito em Deus? Acredito no Deus, eu acredito, mas não vivo a minha fé. Então, como é triste a gente fazer parte desse mundo e ser um padre que precisa mudar a cabeça das pessoas. Eu me sinto muitas vezes dentro de uma canoa, chegando perto de uma cachoeira ribanceira abaixo e aquela correnteza me puxando e eu a todo momento tendo que remar contra ela, né, na cultura que o mundo nos leva. Vamos lá então, João, fazer uma oração. Bora lá. Depois nós agradecemos o padre, né, que acreditou em nós, no projeto. Acreditou no projeto. Primeiro entrevistado do Vibecast. Bora lá então. Vocês que estão nos acompanhando, desde já agradecemos, né, pela presença de vocês até agora. Eu convido vocês a fecharem os seus olhos um instante. E diante de tudo isso que a gente conversou, falou, a gente pôde ver que a vocação ela é vivida com amor e essa decisão que a gente toma nos faz felizes, né? De tudo que o padre conversou com a gente, dá para notar que a vocação dele, ele é feliz na vocação dele. E muitas vezes a nossa vocação que nós estamos vivendo não está sendo feliz. Então é a hora da gente parar, olhar para Jesus e falar: Senhor, aonde eu posso mexer na minha vocação aqui para me fazer ela feliz? Onde o Senhor pode colocar a sua mão? Senhor, tá muito difícil, né? Talvez alguma coisa no seu casamento. Aí alguma pessoa que está escutando que é religioso, talvez você está se sentindo mal lá, né, com as irmãs, está se sentindo, né, sozinha. Conversa com o Senhor, fala para ele: Senhor, me ajuda na minha vocação. Você, homem que muitas vezes está indeciso do que quer na vida, né? Se quer namorar, casar, se quer ser padre, se quer ser um religioso. Você, mulher que também está indecisa, vai conversando com Jesus, vai falando para ele: Senhor, me ajude a decidir, me ajude a tomar uma decisão na minha vida e a ser feliz nessa decisão que eu estou tomando. Que não seja algo do meu humano, mas que seja algo com amor, né? Que seja uma decisão com amor, mesmo que eu passe pela dificuldade, mesmo que a visão se turva, que seja algo por amor. Nós vamos tocar essa canção. Permita-se que Deus faça-se presente em sua vida agora, né? Cuidando do seu sonho, cuidando dos seus projetos, cuidando da sua vocação. Abra o seu coração e permita isso. Permita a mão de Deus cuidando de você agora. Tem uma oração, aliás, a gente estava falando de filme até ainda há pouco e de série, e tem uma série chamada, se eu não me engano, Sobrenatural, ou Supernatural, eu não lembro. Tem uma cena que mexe muito comigo e que nos leva muito a esse momento de oração. E aí é um momento em que tem uma mulher dentro de uma igreja rezando, e o filme, a série, ela trata dos anjos que caíram do céu, Deus que não sabe aonde Deus foi parar. E esse anjo, acho que o nome dele é Castiel, ele entra dentro da igreja e ele encontra uma mulher rezando. E aí ele para e fica observando aquela mulher. E aí quando ela termina de rezar, ele olha para ela e diz: e se eu te dissesse que no céu
não tem ninguém te ouvindo. A mulher olha para ele e diz: enquanto eu tiver fé, sempre haverá alguém me ouvindo. Portanto, você que está rezando junto com a gente nessa noite, se apegue à fé, se apegue à oração. Por mais difícil que a vida pareça, por mais difícil que as coisas possam parecer, a fé não nos decepciona jamais, jamais nos deixa vacilar no meio do caminho. Santa Teresa de Calcutá, ela vive também tudo isso. Em um de certos momentos, Santa Teresa, ela quer ajudar uma pessoa e quando ela chega é tarde demais. Quando ela chega lá, a pessoa já estava morta, já tinham levado, e ela se ajoelha naquele mesmo lugar onde aquela pessoa estava e diz: enquanto a fé que me ajuda a curar os momentos difíceis da vida. Enquanto tiver fé, ainda resta esperança. E a frase dela é: quando tudo parece estar perdido, nos resta ainda a oração. Então hoje, eu não sei o que você está passando, diante daquilo que você hoje veio ouvir, né? Talvez um pouco da história do padre, e eu pergunto como está a história da sua vida. Né? Como está a história da sua vida? Hoje passar a gente a olhar e refletir. Tem uma frase muito bonita que a igreja sempre diz na Semana Familiar: a família, como vai? É um pensamento que a gente precisa ser muito profundo ao responder, né, tudo isso. Como está minha família? Assim como hoje, né, responder e olhar aqui para esses meninos, falar um pouco da minha vida, como é profundo a gente olhar para a vida da gente e olhar muitas coisas e olhar para hoje, perceber coisas que são resolvidas e coisas que talvez aí na sua vida ainda não estão resolvidas. Eu acredito que está no momento de mudança, está no momento de você se transformar, está no momento de você se tornar uma nova pessoa, aproveitar aquilo que a igreja está te oferecendo, tempo de quaresma, tempo de conversão, tempo de você usar das ferramentas do jejum, da abstinência, da caridade e da oração. A oração que não decepciona, a oração que não falha. Busque Jesus através da oração hoje. Fale com Deus e deixe Deus falar ao seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já sonhou pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. É isso aí, você que está ouvindo a Rádio Magnificat FM. Esse foi o primeiro Vibecast, né? Na presença de Padre Manoá. Queremos agradecer a tua presença. Muitas pessoas aqui parabenizando, falar obrigado por partilhar a história. Muitas pessoas emocionadas com a história do Senhor. Muitas pessoas falam assim: olha, hoje eu senti vontade de rezar com a história do Senhor.
Então queremos agradecer, viu, padre? Por acreditar primeiramente em nós, né? Porque é um projeto que tá nascendo hoje, né? Tá no berço. E muito obrigado pela tua presença. Tá Vamos bom? fazer, Padre Maurício, que Deus abençoe, tão empossados, e que Deus abençoe, Glória que a seja Deus. o primeiro de muitos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo, viu, Eu padre? que agradeço pelo carinho do convite, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Quando precisarem, conte comigo sempre. E a próxima vez, vocês também precisam fazer uma visita também no meu programa, viu? Vamos se Nós organizar vamos sim, depois, nós vamos tá bom? Obrigado pelo carinho, Cleito, que Deus abençoe cada um de vocês. E você que está até agora aí nos acompanhando hoje, mas depois você que vai acompanhar em outros horários aí, que vai ficar aí nas plataformas aí da Magnificat FM, então que esse podcast seja aí um incentivo para você mudar de vida, né, se converter nesse tempo quaresmal, nesse primeiro podcast, tá bom? Então, meu muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês e que Deus vos abençoe grandiosamente. Nos dê a benção. Então vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Senhora das Dores, pela intercessão de São José, seu esposo, desça sobre cada um de vós, desça sobre o seu lar, desça sobre a sua família, desça sobre a sua noite. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cavaleiros e damas, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai-me, Cristo, a festa do céu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você comeu. Catequese diária. Oferecimento Sheila